Pois, puxa, com quem eu fui ter essa contaminação? A tricomonas, então nós já falamos de algumas coisas dela. Né? O tratamento é oral e local da mulher e sempre o tratamento simultâneo de quem está com os sinais e sintomas. E principalmente preservativo. Esse é o tipo de secreção que aparece na vagina, vocês estão vendo uma secreção bastante clara, mas mantida, contínua, frequente. Não contínua o tempo todo, mas frequente. Né? Além disso, tem inflamações na vagina causadas por bactérias anaeróbias, quer dizer, bactérias que não precisam de oxigênio para sobreviver. A incubação é curta, 1 a 2 semanas, né? Corrimento abundante, amarelo esverdeado, também um odor forte, desagradável, dor a urinar e a relação sexual. Né? E aqui também é a mesma coisa. Tem tratamento? Tem. Sempre todo mundo que se envolveu com essa situação e preservativo. Agora vão aparecer mais umas últimas infecções que não são doenças sexualmente transmissíveis, que são infecções que não são tão comuns, apesar que vai aparecer uma que acompanha a existência da humanidade há milênios, que é a sífilis. Essa nós vamos mostrar daqui a pouco. Mas a Gardnerella, ela pode levar à infertilidade, infecção das trompas, a transmissão tanto no homem como na mulher, claro. Incubação pode chegar a 3 semanas, tem tratamento, mas o mais importante é não precisar do tratamento. Essa é a secreção da vaginose. Cândida é uma doença não só sexualmente transmissível. Recém-nascidos, nenenzinhos pequenos, podem ter cândida também. Alguém já tem uma ideia onde que um nenenzinho pode chegar a ter cândida? Ou um outro nome para essa cândida? É aquela que fica com umas lesões na boca, umas lesões esbranquiçadas. Sapinho? Sapinho, exatamente. Então, muitas vezes, um nenenzinho pode se contaminar na mamadeira, por exemplo. Né? A cândida não é só uma doença sexualmente transmissível, portanto. Né? Ela gosta muito de calor e umidade. E aquilo tem a maneira de prevenir, inclusive, ligado. Quanto mais a gente puder estar no estado, assim, no ambiente onde ela dá um ambiente onde ela não cresce, melhor. É que nós vamos ver como é que é isso. A incubação é bastante variável. Ela é uma doença que ela incide assim, parece que tem alguma coisa, depois desaparece, volta, ela é muito insidiosa. Não é como, por exemplo, a gonorreia, se não tratada, ela vai aumentando os sinais e sintomas. O que aparece? Corrimento branco, placas brancas, coceira intensa, dor a urinar, avermelhado na região tanto da vagina como do pênis, na glande, fica uma pele macerada e escoriada, com escoriações. Macerada como se tivesse uma coisa riscada na pele. Né? Pode dar disfunção, dor, especialmente ao ter relação sexual. Tem tratamento? Tem, mas ele é bastante, o bichinho é bastante resistente à cândida. Né? E a palavra de novo, preservativo, e nós vamos ver melhor o que é evitar a acidez. É uma das causas mais frequentes de infecção na área genital, a cândida. Né? Características na mulher: coceira, ardência na região genital, dor ao coito, as relações sexuais, eliminação de corrimento vaginal em grupos, semelhante à nata do leite. A vulva e a vagina se encontram inchadas e avermelhadas. No homem, avermelhado na glande, no prepúcio, e eventualmente um leve inchaço, né? E pequenas lesões em palmitos em forma de pontos avermelhados e com coceira. Nós já falamos, então, é causada pela cândida, né? E também outros familiares, mas em geral a cândida. A incubação a gente não sabe exatamente quanto tempo. E aqui vem a história, por exemplo, da diminuição de a gente facilitar ao mínimo, dificultar ao máximo o crescimento da cândida, né? Na região genital. Então, higienização adequada, vagina e região, pênis e região, evitar vestimentas muito justas.
né? Calças muito apertadas, porque o que a Cândida quer é calor e umidade. Se eu deixo nessa situação, é muito mais fácil ela crescer. Então, vestimentas muito justas, tratar a doença predisponente. A Cândida, além de ser adquirida sexualmente, ela é mais frequente em pessoas que estão com a imunidade diminuída. Pode ser por várias razões. Sono inadequado. Né? E lá no meu consultório, na minha clínica, no consultório, eu já há mais de 44 anos que eu sou pediatra, nos últimos 20 anos mais ou menos, o que mais eu vejo na minha clínica, isso desde recém-nascidos, é o sono inadequado dos bebês, das crianças, dos adolescentes, dos pré-adolescentes, dos adolescentes. Isto é, só para ter uma ideia, criança com 6 meses de idade precisa de, no mínimo a palavra, 6 horas de sono contínuo noturno. O sono noturno é mais ou menos entre 19 e 7 da manhã. Tá? 19 e 7 da manhã. E é tão importante que o prêmio Nobel do ano passado foi dado para pesquisadores 3 que estudaram o ciclo circadiano com mais detalhes. O que é ciclo circadiano? Alguém sabe o que é ciclo circadiano? É a alternância do sono com alerta. Né? As horas de sono e as horas, por exemplo, aqui, que eu saiba, está todo mundo alerta. Uns um pouquinho menos alerta, mas eu não estou vendo ninguém roncar, pelo menos. Né? Então, assim, vamos dizer assim, a alternância de sono e alerta faz toda a diferença, assim como a alimentação e hidratação na vida da pessoa. Então, uma pessoa que está com o sono inadequado é uma das maiores portas abertas para infecções e para outras doenças que a pessoa pode ter. Então, só para ter uma ideia, eu volto. Bebês de 6 meses precisam de 6 horas de sono contínuo noturno. Isto é, aquele sono que vai não até as 7 da manhã, até as 6 da manhã. O nosso organismo, e esses 3 cientistas ganhando um prêmio Nobel muito em função disso, o nosso organismo reconhece dia e noite. Né? Então, quando é dia, mesmo a gente quando dorme de dia, comparando com quando a gente dorme de noite, a gente se acorda mais refeito, com mais energia quando dorme de dia ou quando dorme de noite? De noite. Né? O sono noturno não é por acaso, existe todo um eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal que funciona de um jeito nas horas de sono, que deveriam ser de sono, e funciona de outro jeito nas horas que deveriam ser de alerta. Né? Então, a alternância é muito importante de ter. Então, 6 meses, na de idade, 6 horas. 8 meses, 8 horas de sono contínuo noturno. 10 meses, 10 horas de sono contínuo. Então, para essa criança se acordar às 6 da manhã, ou mesmo que durma depois das 6 da manhã, o sono já não é da mesma qualidade. Ah não, meu filho dorme até às 11 da manhã. O sono das 6 da manhã não é uma coisa matemática, não é como um computador. Não é assim, 6 horas e 1 minuto é uma coisa, 5 horas e 59 minutos, não é. Mas se nota nitidamente uma diferença quando a criança dorme essas 10 horas, ela tem 10 meses, 10 horas, e se acorda após as 6 da manhã. E essas horas, vamos dizer, meu filho se acorda às 11, das 6 da manhã às 11 da manhã, das 6 da manhã às 8 da manhã, a qualidade baixa. Né? A qualidade no sentido cerebral, no sentido de regeneração, que o sono basicamente é uma hora, são as horas em que a pessoa como que desliga, fica em stand-by. Né? A gente fica desligado do mundo, a gente dorme, sonha. Né? Isso é extremamente reparador. Se eu não tenho essas horas de sono, o que vai acontecer? Vai me faltar, isso vai fazer uma diferença enorme. Então, voltando, o que tem que ver horas de sono com DST? Tudo. Né? Eu comecei por causa da Cândida. A Cândida é muito mais comum de se instalar numa pessoa, seja ela um nenezinho ou um idoso, se essa pessoa não está com as bases bem sedimentadas, alimentação, hidratação e sono. Isso do ponto de vista orgânico. Do ponto de vista emocional, obviamente, tem muito a ver. Uma pessoa que está em paz consigo é uma coisa, uma pessoa que está em litígio consigo, até a qualidade do sono muda. Se eu vou me deitar preocupado que no outro dia tem que isso e aquilo são coisas desagradáveis, provavelmente eu vou me acordar menos
reparador do sono do que quando eu vou me deitar durante as férias, eu não tenho nenhuma programação, nenhuma obrigação no dia seguinte. Né? Pois bem, essas horas de sono, dos 10 meses de idade aos 10 anos de idade, é muito importante que sejam 10 horas de sono noturno. Então, para as 6 da manhã, dali em diante, já não é mais considerado um sono adequado. Então, para as 6 da manhã, eu ter as 10 horas, às 8 da noite, eu devo já estar dormindo. Então, começar a colocar todo o preparo para o sono pelas 7h30 da noite, para as 8 horas, o nenê, a criança já está dormindo. No caso de um nenê de 6 meses, essas 6 horas pode ser da meia-noite às 6, né? Pode ser das 10 às 4, 10 da noite às 4 da manhã. Né? Claro, isso depende muito da dinâmica da família. Doutor, isso eu ouço com alguma frequência. Nós chegamos em casa somente às 7 da noite. Até a gente buscar o nenenzinho, a gente vir com ele ou ela para casa, são 7 da noite. Às 7h30 não tem como a gente nem sonhar que ele esteja já no bercinho para dormir. Então são situações que, mesmo não sendo adequadas, quanto mais eu souber que eu devo em pouco tempo chegar ao adequado, melhor. Vamos voltar para a Cândida. A Cândida se instala muito frequentemente quando tem alguma situação básica, como falta de alimentação adequada, hidratação, sono. Okay? Essas são as alterações que a gente vê. Isso aqui é um espéculo, né? E lá no fundo é o colo do útero. A gente vê esse tipo de grumos, né? No colo do útero. No pênis a gente vê esses pontos avermelhados, né? A glande. E aqui, chegando mais perto do final, alguns comentários sobre uma doença que acompanha a humanidade desde o tempo do Vesúvio e outro tempo mais. Né? A sífilis, também conhecida por Luiz, ela tem um período de incubação de 3 a 4 semanas. Né? Ela tem 4 fases: primária, secundária, terciária e congênita. Né? Então, a primária começa com um cancro duro. Vocês vão ver a foto, são úlceras que aparecem especialmente na vagina e no pênis, profundas, tem uma certa profundidade, mas indolores, que é uma coisa que chama a atenção. Porque quando a gente tem, por exemplo, afta, alguém sabe o que é afta? Levanta a mão quem sabe o que é afta na boca. Mais ou menos metade. São tipo umas úlceras, né? Na gengiva, né? Na bochecha, por exemplo. E essas costumam ser dolorosas e são pequeníssimas, têm uma profundidade mínima. Né? Já essas que vocês vão ver, que se chama cancro duro, são lesões profundas, são lesões tamanho, chamativas, e se a pessoa não dá bola, não, isso aqui não é nada, isso aqui foi um dia que o zíper tocou no pênis ou na vagina, e não é nada mais do que isso. Se a pessoa achar que é isso, né, é uma ferida indolor, é uma úlcera, sai líquido da ferida, não, isso tudo é nada. Aí a sífilis se transforma no segundo estágio, que é a sífilis secundária, que é mais ou menos 45 dias, 6 semanas depois da contaminação inicial. Se eu não dou bola, isso aqui não é nada, ela se transforma em secundária, que dá febre, ínguas, manchas no corpo. Se assim mesmo, eu acho que isso aí não é nada, é um resfriadinho, e essa ferida aqui que não sara, que eu estou passando muitas vezes o zíper ali, não dou conta, vem a lesão terciária. Então é uma pessoa que realmente está desconectada de si e do mundo. Né? Aí aparecem já lesões neurológicas, a pessoa começa a ter algumas atitudes que não fazem sentido, memória, atitudes em geral bizarras. Né? Tem alterações cardiológicas e vasculares graves, podem ter até arrebentar, quer dizer, abrir a artéria aorta, isso, se não atendido imediatamente, é mortal. Né? E exatamente por causa disso, o aneurisma da aorta. A aorta é a artéria principal que serve do coração, né? E que se a pessoa está no estágio terciário, ela pode arrebentar. Imagina, é o principal abastecedor do organismo, que de repente estoura, é como uma instalação hidráulica, que de repente um cano grande estoura, vai faltar água, né? Aí vai faltar vida praticamente. Né? E tem a quarto estágio, que é o congênito, né? A luz, a sífilis congênita, que é adquirida durante a gestação, né? Especialmente após a 20ª semana.
primeiras 20 semanas não costuma a pessoa se contaminar, a mulher, a gestante se contaminar, mas a partir da 20ª semana, se ela se contaminar, ela pode gerar um filho, um nenê com sífilis. O principal complicação vem se eu deixo passar da fase de cancro. Não, isso aqui não é nada, passa para sífilis secundária, sífilis terciária, pode passar para o bebê também. O tratamento existe antibióticos para isso, mas quanto mais precoce, isso em tudo, desde uma encravada até uma doença bem mais séria, depende de quanto precocemente eu procuro ajuda. É a prevenção que está no preservativo, e o contorno sanguíneo é praticamente desnecessário de colocar, mas a gente coloca de qualquer forma. O sangue doado hoje em dia, e já há muito tempo, além do questionário para quem vai doar, é feito uma porção de exames para a gente confirmar se a pessoa tem ou não, entre outras, a sífilis. Aqui nós já falamos das fases. Aonde que pode aparecer, que agora vocês vão ver fotos, esses tipos de úlceras, de ulcerações? Nos grandes lábios, na vagina, no clitóris, no períneo, em torno do ânus da vagina, no pênis e no colo do útero da mulher. No homem, na glande, no prepúcio, e pode também ser encontrado nos dedos, nos lábios, mamilos e conjuntiva. Aonde que a pessoa teve contato com a secreção? É extremamente contagiosa. Aqui nós já falamos também. Esse é o tipo da lesão que ninguém consegue deixar de ver. É uma úlcera com certa profundidade, as bordas são duras, sai uma secreção amarelada. Aqui nós estamos vendo no pênis. No pênis, aqui. Aqui. Também nós já falamos disso aqui. E em qualquer região, quer dizer, contato com a secreção é extremamente contagiosa, pode dar essas úlceras em outras regiões do corpo. Aqui. Se não cuidado na sífilis primária, pode chegar a sífilis secundária e terciária. Na terciária começam a aparecer lesões de pele. Em qualquer região do corpo. E uma outra doença é o herpes. O herpes é uma doença viral, especialmente pelo vírus do herpes simples H2 e do herpes simples 1. Incubação de 2 a 20 dias, são umas bolinhas recidivantes, quer dizer, vem e vão. Pode dar meningite, pode afetar o feto, quer dizer, contaminar o feto. Infecção dos olhos, úlceras graves, especialmente em pessoas imunodeprimidas, tanto por uma não atenção, não só ao sono, à alimentação, à hidratação, mas uma vida emocional, uma vida emocional adequada, atividade física, alimentação adequada, ou usando alguma medicação que deprime a imunidade. Em algumas doenças se precisa diminuir, quem faz, por exemplo, transplante, tem que diminuir a imunidade para não haver uma reação de rejeição ao transplante. Então, a gente precisa prestar muita atenção para o herpes não se instalar. Não há exatamente tratamento para o herpes. Então, melhoras, tem a ciclovir, mas não é medicação, mas não é totalmente. Tem muito a ver com o estado emocional da pessoa, a não ser que a pessoa esteja realmente em tratamento com depressão. Essas são lesões, aqui você dá para ver as bolhas, aqui. O papiloma, basicamente, HPV. Levanta a mão quem já ouviu falar do HPV, o papiloma vírus humano. Ok, aqui a fila da direita, a ala da direita sabe mais do que a esquerda do HPV. O HPV é um vírus, papiloma vírus humano, que é um dos predisponentes, ou até um dos
que fazem a pessoa ter a mulher ter câncer de colo de útero. Câncer de útero. E a vacina que hoje está disponível na rede governamental, na rede privada, dada para criança, aplicada na criança entre 9 e 11 anos, menino e menina, reduziu bastante o número de pessoas com o papilomavírus. Né? Esse é o tipo de lesão que dá no pênis em torno do ânus. E essa é uma doença bastante rara, o linfogranuloma venéreo, né? A incubação até um mês, são discretas lesões genitais iniciais. O que chama atenção são ínguas na região inguinal, onde a barriga se encontra com a coxa. Né? São lesões que ficam, e quando elas dolorosas, surgem inúmeras fístulas. Fístulas são canaizinhos debaixo da pele. Canaizinhos que drenam secreção e que, você observando bem, parece que tem um canalzinho debaixo, aqui na região inguinal especialmente.